Olá, boa noite. O meu nome é Sandra Santos e faço parte da direção do Colégio Rainha Dona Leonor. Hoje vamos dar início, hoje, esta véspera de feriado, vamos dar início ao primeiro de 3 diretos com um dos nossos parceiros, a Clínica Children's. Portanto, eu vou chamar a doutora Andreia Mendes, que é a diretora técnica desta clínica, para fazermos aqui uma contextualização daquilo que foi um desafio que lançámos à clínica. Boa noite, Andreia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. O que eu queria dizer, e aqui, portanto, neste direto aproveitar, é agradecer o reconhecimento da Clínica Children's eu lembro-me que foi há 3 anos, mais ou menos nesta altura, que fizemos o primeiro contacto e que lançámos também um desafio muito interessante no âmbito do mindfulness e da educação emocional e a doutora Andreia, assim muito espontaneamente, aceitou logo o desafio, pôs mãos à obra e lançámos aqui um projeto muito interessante, um programa muito interessante no Colégio Rainha Dona Leonor. E há umas semanas falámos também, não é? Para começarmos aqui, para o mês de junho, começarmos aqui a falar de alguns temas que são muito importantes, sobretudo para, não só para o contexto em que estamos a viver, mas também relacionados com o próximo ano, não é? Um dos nossos temas tem a ver com, por exemplo, o ingresso portanto, a preparação para o ensino secundário e hoje a sessão é sobre os profissionais da educação, não é? Que são aqui uns grandes pioneiros no ensino à distância, não é? Naquilo que estamos neste momento a viver e que em 48 horas prepararam aqui um novo mundo, um mundo completamente diferente e com muitos receios, não é? Porque todos nós estamos a viver isto pela primeira vez. Portanto, hoje o tema foi lançado então para a Clínica Children's e é a doutora Andreia que vai fazer a moderação. E eu não vou ficar, portanto, hoje a porta do Colégio Rainha Dona Leonor abre-se mais uma vez para a Clínica Children's e, como sempre, aquilo que eu quero deixar, a mensagem que deixo em nome também da minha colega de direção, de todas as pessoas e funcionários, é: sintam-se em casa, porque realmente nós sentimos que vocês fazem parte do nosso crescimento enquanto instituição e é sempre com muito gosto que vos recebemos e muito obrigada por terem dito logo que sim e preparado aqui o dia de hoje sobre este tema tão importante. Sim. Uau, Sandra, muito obrigada. Fico muito emocionada. E de facto temos sido uns parceiros em crescimento, em equipas, mas porque eu penso que temos um objetivo em comum muito importante, que é realmente fazer a diferença na vida das crianças e das famílias e ajudar todos a responderem cada vez melhor às necessidades. E sim, sentimos-nos em casa. Ainda bem, depois vou ficar aqui em casa, portanto, sintam-se à vontade, realmente. O que desarrumarmos, nós arrumamos, certo? Eu espero que sim, porque na sexta-feira é dia de trabalho outra vez e queremos tudo em ordem. Sim. Obrigada, Sandra. Um beijinho. Obrigada, então vou-vos deixar, obrigada, e agradeço também já a todos os convidados que eu sei que a Andreia vai apresentar de seguida, mas fica já o nosso reconhecimento, está bem? Obrigada. Eu vou acompanhar pelo Facebook. Ok, pode colocar questões. Vou colocar, Ora, boa noite a todos. Bem, a professora Sandra
realmente apresentou-nos, a clínica é parceira do colégio, e quando nos lançou este desafio não hesitámos em momento algum, e decidimos começar exatamente pelos profissionais da educação, pelos professores. Vamos pensar nestes próximos webinars como é que a educação está a mudar, não é? Em que é que estamos a ser obrigados a fazer a diferença? Até agora, o colégio tem dedicado muita atenção aos alunos, sobretudo aos alunos de terceiro ciclo, que estão a decidir que caminho percorrer daqui para a frente. Só que hoje nós decidimos que era também tempo de dedicar aos professores. Eles próprios também tiveram que tomar muitas decisões, houve muitas mudanças e o espaço desta noite é dedicado a eles. Vamos refletir como é que se tiveram que superar, que aprendizagem é esta agora? Se foi difícil, se foi fácil, e o que é que vem aí? Não é? Como é que as instituições, sejam elas o Ministério da Educação, sejam os agrupamentos, as escolas privadas, que coisas é que podem ser feitas? E para isso contamos com o professor Luís Faustino, que eu penso que vai entrar agora. Olá, Luís, boa noite. Olá, boa noite. Está tudo bem? Está tudo. O professor Luís é professor de Educação Física, licenciou-se na Universidade de Trás-os-Montes, já lecionou no privado e neste momento está colocado no agrupamento de escolas José Ferdovich e à parte disto, ou complementando a sua atividade profissional como professor, é treinador de ténis e treina muito bem os seus tenistas, não é, Luís? Olha, e é professor de Educação Física, e eu acho que este é extraordinário, que é, acrescentas muito a esta reflexão que vamos fazer, que é como é que um professor de Educação Física dá aulas através do Zoom. Pronto, já lá vamos. Obrigada por teres aceito o convite, por estares aqui. Obrigado. E vou passar a apresentar a Teresa Santos, que está a entrar nesta casa bonita que foi preparada para nós. Olá, boa noite. Olá, Teresa, boa noite. Boa noite. A Teresa, muito obrigada por estar aqui também. A Teresa é professora no primeiro ciclo em Peniche e, portanto, acrescenta aqui e ajuda-nos a pensar um bocadinho como é que é o primeiro ciclo, como é que são estes alunos, como é que é acompanhar também estas famílias. E é mãe de dois piratas que estão em casa a ter aulas, não é? Portanto, esta perspectiva de um professor e de uma mãe, não é? Estas duas visões acaba também por enriquecer o nosso tempo, a nossa conversa de hoje. Depois comigo está aqui a doutora Sílvia Freitas, que é psicóloga de adultos aqui na Children's e que o objetivo principal da sua presença é efetivamente complementar aqui o olhar da psicologia, da capacidade de adaptação de que os profissionais estão a ter e também partilhar algumas estratégias, criar aqui este lado mais de suporte. Compreensivo. Mais compreensivo, exatamente. Sobre a situação. Ok, então... Boa noite. Sim, desculpa. Boa noite, Andreia. Boa noite também aos restantes convidados e a todos que estão a assistir. E obrigada pelo convite, claro. Pronto. Então, vamos começar a nossa conversa e eu tinha pensado começarmos exatamente por questionar, que é uma pergunta que eu me fiz logo, que é, o ministro vem à televisão, o primeiro-ministro, Dr. António Costa, vem à televisão e diz assim: senhores professores, a partir de agora, vão ensinar os vossos alunos a partir de casa. Como é que é receber esta notícia? Luís. Ok. Não foi fácil. Em primeiro lugar, porque foi realmente inesperado. Nós soubemos de quinta para sexta-feira que na semana seguinte já não iriam haver atividades letivas presenciais. O que não nos deu tempo nenhum para organizar esta nova etapa.
o que criou vários constrangimentos. Tivemos ainda 2 semanas de aulas no segundo período, para terminar, e foi bastante complicado porque isto tem muito a ver com as realidades também das várias escolas e dos vários conselhos, mas eu não consigo falar pelo agrupamento todo, mas consigo falar pelas turmas que tenho em Óbidos, e se calhar tinha metade dos alunos com acesso à internet e às novas tecnologias e a dominar minimamente, e outra metade que não tinham, porque também se calhar nunca tinha havido essa necessidade. Então foi muito complicado organizar o trabalho assim do pé para a mão. Mas todos nós, pelo menos posso falar pelos meus colegas e pelos professores com quem partilho as minhas turmas, fizemos um esforço enorme para fazermos o nosso trabalho da melhor forma possível. Claro que cometemos alguns erros também devido a não termos mais informação disponível, mas estamos de consciência tranquila, porque demos o nosso melhor e fizemos sempre o nosso trabalho com a base que isto é uma situação excepcional, que não é culpa de ninguém e que nós estamos a fazer o melhor pelos nossos alunos, apesar do melhor para eles, o melhor para eles seria estar na escola, não é? Mas estamos a fazer o melhor por eles e tem sido uma adaptação muito grande e uma evolução muito boa ao longo deste tempo. Luís, ajuda-nos só aqui para compreender melhor os teus alunos, quais são os anos letivos? Este ano tenho muita variedade, porque eu sou professor de terceiro ciclo e secundário, mas este ano também estou a lecionar segundo ciclo. Então tenho desde um quinto ano, tenho uma direção de turma de quinto ano, tenho sexto ano, tenho sétimo ano, tenho nono ano e tenho um curso de educação e formação de bar e de cozinha. Ou seja, só não tenho secundário, basicamente, este ano. Mas também estou bastante consciente de como está a ser no secundário, porque o nosso grupo de educação física, principalmente, é um grupo muito, muito unido e trabalhamos muito em conjunto, então sabemos o que é que cada um está a fazer com cada nível de ensino. Ok, Luís, obrigada. Sim, porque é importante percebermos, porque a Teresa, primeiro ciclo, não é? Como é que foi, de repente, perceber, ok, eu vou ter que chegar à casa dos meus alunos de primeiro ciclo, não é? Portanto, completamente dependentes dos pais, para poderem trabalhar, muitos deles sem grande autonomia, não só na utilização das tecnologias. Como é que a Teresa encarou este desafio? A princípio, todos, como é óbvio, muito honestamente que este será o ensino do futuro, mas com esta situação tivemos que agarrá-lo de repente, sem qualquer preparação para isso. Foi assustador para todos, mas o que eu sinto é uma grande entreajuda da parte de todos os colegas. Toda a gente quer chegar lá, quer chegar aos alunos, não, e temos que inovar e temos que criar e ser todos os dias um bocadinho inventores para poder alcançar os nossos objetivos, que é fácil, não é de todo, e principalmente no primeiro ciclo, que é um ciclo muito afetivo. Os alunos têm necessidade do mimo, do abraço, do afeto, e isto é impossível de todo. E às vezes estes laços afetivos, este toque, este lado mais físico, é fundamental para a aprendizagem, porque eu falo no meio onde estou e isso tem muita influência. É um meio social mais carenciado e os alunos funcionam muito bem com motivo de mimo, de toque. Eles em casa, muitas vezes os pais estão a trabalhar, acabam por estar sozinhos com o familiar
e não conseguem as novas tecnologias, estão um bocadinho perdidos. Portanto, acabam por perder, obviamente, tanto este lado afetivo como depois toda a componente prática. Todos os conteúdos acabam por perder. As semanas vão passando, eu tenho alunos que efetivamente não têm muito, mas que têm dispositivos eletrónicos e que para conta-se com a boa vontade de um vizinho, de uma funcionária da escola, que consegue imprimir, que consegue chegar uma ficha de trabalho, que consegue chegar uma atividade que não se perca de todo esta ligação de pertença à escola e estes laços, não é? Mas é muito difícil. Depois sigo ver da colégio, onde há uma entrega e uma correspondência completamente diferente, não é? No ensino público, que nem todos têm esse acesso, nem todos têm essa idade de resposta e que as coisas se vão perdendo. E é triste, não estávamos preparados todos para isso. Eu tenho imensas coisas, trabalhos e cartazes que acabei por deixar tudo e que vou sentindo falta para chegar até eles. Viemos embora assim um bocadinho a correr e efetivamente não houve essa preparação para os alunos, não é? Eles não têm meios para poder responder àquilo que é solicitado de todo. Portanto, vão fazendo uma outra coisinha. Quando há essa boa vontade de uma colega que imprime, acaba por levar, por uma funcionária que isso, porque toda a gente se conhece e consegue ter essa ligação, mas acredito que em meios maiores haja muito menino perdido no meio desta turbulência, sim. É interessante porque ao ouvir-vos os dois, houve aqui duas palavras duas palavras que surgiram, que é dar o melhor, fazer o melhor. E aqui percebe-se que, efetivamente, o professor, quando é-lhe apresentado este desafio, ou estes professores, não é, a Teresa e o Luís, mas acredito que serão a grande maioria, acabam, efetivamente, por sentir que é a altura de arregaçar as mangas e dar o meu melhor, não é? No aspecto de a culpa não é de ninguém, nós vamos dar o nosso melhor e reinventam-se. A Teresa disse uma coisa muito interessante que foi assustador e eu penso que, efetivamente, ninguém estava à espera e ninguém estava preparado para, de repente, começar a ensinar num modelo de e-learning, não é? Portanto, que à partida irá perdurar, não é? Como é que foi isso? Como é que foi, de repente, pensarem assim? Ok, agora eu vou ter que me sentar à frente de um computador e aquilo que eu fazia espontaneamente, nas duas situações, não é? O primeiro ciclo são os afetos, é a espontaneidade, quer uma aula de educação física. Como é que foi? Foi angustiante? Qual foi as emoções que aparecem quando se sentam à frente do computador e dizem agora é a partir daqui? Como é que surge isso? Não sei. Confesso, ao início assustei-me. Sim, sim, Teresa, sim. Assustou-se? Eu se calhar não sou capaz. Peço desculpa, eu não estou a ouvir. Sim. Eu se calhar não vou conseguir corresponder. Mas efetivamente, com o passar do tempo, há toda uma essa é a nossa postura de reinventar e de no mesmo assunto de variadas, porque queremos que a ação chegue lá e queremos
Eu não sei. Sabemos que se estivéssemos presentes, conseguiríamos mais facilmente. Temos que nada falhe. E tentamos, eu falo isto pelos meus colegas, pelas experiências que vamos tendo. Olha, eu fiz desta forma, olha, encontrei uma coisa giríssima e vamos tentando adaptar. E eu todos os dias preparo aulas de maneiras diferentes, porque faço vídeos de voz, a contar histórias, faço PowerPoints com explicações, sei lá, eu faço de várias formas para que porque no fundo todos eles são diferentes e nós presencialmente temos essa capacidade de ver um patchwork de miúdos, não é? Completamente distintos uns dos outros e para chegar até eles sempre é da mesma forma e, portanto, temos que falar da mesma coisa de 10 maneiras diferentes para que consigam perceber. À distância, essa sensibilidade não está tão apurada, não é? Porque não conseguimos ver o olhar, se estão a perceber, se estão a corresponder. E, portanto, temos que tentar em casa arranjar ferramentas. Se calhar desta maneira não expliquei tão bem. Isto é da nossa sensibilidade e do nosso bom senso. Vou falar novamente, vou fazer então desta maneira porque acho que é mais fácil. E à medida que vamos procurando e pesquisando, vamos encontrando formas diferentes de chegar até eles. chegar a eles. E é isso que eu faço diariamente. E muitas vezes dou comigo, sento-me à frente do computador de manhã, o meu marido chega para jantar e eu ainda aqui estou, porque comecei a entusiasmar-me, a pesquisar, e mais isto e mais aquilo, e acho que desta maneira é mais interessante, e porque efetivamente queremos que as coisas resultem, não é? E mesmo estando à distância, queremos que nada falhe, e depois temos esta ilusão de que consigamos chegar ao fim de tudo o que era programado. E consegui. Houve conteúdos novos que introduzi este terceiro período, ainda cá à distância. E acho que sim, que perceberam, e depois tive forma também de ver se foi conseguido, e eles corresponderam muito bem. Vou na mesma fazer fichas de avaliação e porque acho que estão a corresponder, a grande maioria, sim. Obrigada. Porque tem que haver essa boa vontade da nossa parte, efetivamente. O professor tem que se desdobrar em pesquisas e tem que haver uma enorme boa vontade para se conseguir, porque trabalhamos muito mais, sem dúvida. Eu dou comigo, por exemplo, aos fins de semana a pesquisar e à noite a responder a mails. Coisa que não fazia no presencial, não é? Pensava, não, à noite é em casa e não vou pegar coisas. E agora, efetivamente, pego e respondo. Há também esse compromisso, não é? Da nossa parte, de queremos que nada falhe. Sim, Teresa, obrigada. De facto, houve aqui esta mudança perante o medo e esta ansiedade arregaçou as mangas e partiu em ação, não é? Para a ação, no sentido mesmo da reinvenção. Completamente. Sentiste a mesma coisa, Luís? Como é que foi? Também ouvi dizer que trabalhas mais. Trabalhas muito mais. Trabalho. Isto tem sido uma mudança um bocado complicada, porque é assim, parecendo que não, neste modelo de ensino é um trabalho basicamente individualizado. Eu tenho cerca de 120 alunos e esses 120 alunos têm que ter trabalho individualizado e têm que ter feedback do trabalho que fazem e têm que ter um acompanhamento individualizado. O que quer não é bem assim no ensino presencial, porque nós também damos um acompanhamento individualizado, mas não desta forma. Eu posso dizer que, neste momento, já acalmou um bocadinho, mas no primeiro mês trabalhava, se calhar, cerca de 12 horas por dia, 6 dias por semana. E estou, se calhar, a fazer contas por baixo. Agora, é assim, muito desse trabalho também era, se calhar, também pela aprendizagem que estava a fazer, tanto das novas plataformas, de optimizar as ferramentas de comunicação, etc. O que eu acho que houve aqui é muito importante, e eu sinto que
que eu consegui e que muitos de nós conseguimos foi criar uma nova relação, tanto com os pais como com os alunos. Porque, parecendo que não, a relação com os pais no ensino presencial existe, mas acaba por ser um bocadinho residual, não é? Porque eu sou diretor de turma de um 5º ano e havia alguns carreiros de educação que tinha contactado com eles uma vez, porque realmente também não havia necessidade de mais. Não há aqui erros de ninguém, é a mesma realidade. Posso dizer que a partir do momento em que começou esta situação, eu comecei a ter contactos telefónicos e por e-mail vários ao longo, principalmente das primeiras semanas, vários contactos por dia com encarregados de educação, porque estava um bocadinho em pânico, não é? E não eram os únicos, não é? Porque nós professores também. Outra palavra importante, não é? Sim. Aliás, e digo uma coisa, e eu só tenho a dizer bem deles, porque, pelo menos os encarregados de educação com que eu trabalhei, têm sido também meus parceiros neste trabalho. Aliás, neste momento, eles tiveram que assumir um papel bastante complicado, que eu também o assumo em minha casa, porque também tenho 2 filhos, não é? De serem pais e de ajudarem os filhos a aprender. Porque, assim, por mais que se tente ensinar pelas várias plataformas de comunicação, pela experiência que eu tenho, no segundo ciclo, sem a ajuda dos pais, é muito difícil. Sim. Principalmente numa fase inicial. No terceiro ciclo... Luís, peço desculpa, mas isso é o tema a seguir. É o que tu estás aí todo apressado, estás a fazer um sprint, não é dos temas. Já respondia já as questões todas, já ficava despachado. Tudo de uma vez. Mas olha, deixa-me, esta primeira parte eu gostava de refletir e queria pedir aqui a ajuda da Sílvia, exatamente para percebermos. Há uma mudança muito grande, não é? Nesta forma de fazer, trabalhar, de estar em relação com a escola, tudo muda. Estes senhores professores, Luís e Teresa, fizeram as coisas da maneira certa? Adaptaram-se corretamente? Como é que foi? O que é que tu achas? Eu acho. Pronto. Eu acho que tudo é perceber a atitude que vocês tiveram que ter perante esta situação, não é? Eu acho que não há maneiras corretas e erradas, não é? Eu acho que é perceptível nas vossas palavras que vocês tiveram que enfrentar aqui um desafio gigante, não é? Assim, de um dia para o outro, como o professor Luís Faustino estava a dizer, não é? E aquele primeiro impacto, não é? Foi altamente assustador, não é? Para vocês. E depois é a questão das expectativas, não é? Que eu penso que a nível pessoal deve ter sido a primeira coisa, não é? Ok, isto é muito assustador e depois como é que eu vou conseguir corresponder às expectativas dos alunos, dos professores, não é? E eu acho que aqui não há maneiras certas nem erradas, é mesmo isso, é dar o nosso melhor, como a professora Teresa estava a dizer, é quererem dar o vosso melhor e eu acho que sem dúvida que isso aconteceu e eu tenho um menino também que está no primeiro ano, por isso também conheço a vossa realidade um pouco mais de perto, porque ele também faz aulas online com a professora dele e eu acho que o vosso trabalho tem sido realmente fantástico e nota-se imenso o vosso empenho e a vontade de querer fazer cada vez melhor, não é? Como a professora Teresa estávamos a perceber há bocadinho, a determinada altura já não era assustador nem o pânico, não é? Sim. Como o professor Luís estava a dizer, mas era o entusiasmo de ok, eu tenho que encontrar a reinvenção, não é? Encontrar novas formas de chegar aos alunos e os motivar e de conseguir, não é, neste processo de ensino-aprendizagem, que ele corra da melhor forma possível num modelo completamente diferente, não é? E altamente desafiador. Sem dúvida. Sim. E cobrimos imensas plataformas, tivemos que descobrir nós imensas formas de chegar lá. Eu confesso que houve plataformas e sites que eu nunca tinha entrado, que eu nunca tinha experimentado e agora já domino e eu própria me entusiasmei em melhorar e para mim também foi uma novidade, mas foi uma aprendizagem imensa a ser, aliás.
Nós em psicologia chamamos a isto as estratégias de coping, não é? A de gerir os momentos de ansiedade e de stress, sim. e perceber como é que podemos efetivamente ajustar a nossa forma de viver a situação às ferramentas que temos. Ao longo deste tempo, isto também é uma curiosidade que eu tenho, que ao longo deste tempo sentiram de alguma forma que ou seja, já percebi que convosco foram descobrindo um maravilhoso novo mundo, não é? Da tecnologia, das ferramentas, e da parte dos alunos, o que é que vocês acham ao nível da motivação, das expectativas deles, da entrega deles? Mudou alguma coisa ao longo destes meses? Teresa, está aí já com... Sim, Teresa, diga. Eu sempre que falo com eles dizem-me imenso, professora, quando acaba, eu tenho tantas saudades. Quer dizer, nós contamos um bocadinho com a boa vontade dos pais, que sem dúvida têm que ser aliados neste processo. Sem eles, nada flui, porque no primeiro ciclo, sobretudo, os miúdos não têm autonomia para aceder e corresponder àquilo que é solicitado, não é? E para dominar este lado informático. E então temos que contar com a boa colaboração dos pais, que tem sido fantástica, e que eu, como mãe, noto também em casa que se não for eu a ajudar, a coisa não corre bem. Fluía da maneira que flui. Mas eles sentem muito, efetivamente, assim, têm os pais a ajudar ou sozinhos não conseguem, mas a grande maioria sente falta do presencial, é sempre, quando é que isto acaba? A conversa começa sempre por aí. Sim, eu fiz e tal, muito giro, mas quando é que estamos juntos novamente? Pronto, é muito importante. Obrigada, Teresa. Luís, como é que foi com os teus alunos? É exatamente igual. É assim, houve uns que se adaptaram melhor a esse sistema de ensino do que outros. Houve alunos que também conseguem ter um acompanhamento diferente em casa, conseguiram adaptar-se e ter melhores condições tecnológicas, conseguiram se adaptar bem a esse sistema de ensino, outros não. Ao nível da motivação, logo desde o início, a maior parte deles faziam esse tipo de comentários, mesmo nas aulas síncronas, que já tinham saudades de estar na escola, que tinham saudades de estar com os colegas, até tinham saudades dos professores e tudo. E o que às vezes não é fácil para adolescentes, não é? Terem esse tipo de manifestações em público, não é? Manifestações à frente dos colegas a dizer que têm saudades dos professores. Uma grande conquista. Mas depois, isso senti que tem sido, penso que, por exemplo, ao segundo ciclo, apesar de tudo, parece-me que estão numa fase do desenvolvimento deles em que isto tem sido mais fácil de aguentar. Noto que os mais velhinhos, a partir do 7º ano, está a ser mais difícil, sentem uma necessidade ainda maior do que os outros de estar com os colegas, de estar com os professores, de ter o que é normal nesta idade e o que é saudável, não é? Tenho vindo a notar que a motivação, mesmo nos mais organizados e mais orientados, está a começar a crescer. Porque no início ainda havia alguma novidade para conhecer as novas plataformas, as novas formas de fazer trabalhos, as novas formas de fazer exercícios, mas agora também já começa a haver uma certa saturação deste sistema. Por isso é que eu digo, e é o que eu penso, este sistema é muito útil e foi bom nesta altura, mas não poderá ser prolongado por muito mais tempo, porque os jovens têm que ir para a escola, os jovens têm que conviver, têm que ter as suas interações uns com os outros e porque senão eu tenho algum receio que isto lhes deixe algumas marcas, mesmo do ponto de vista psicológico, apesar de eu não ser a pessoa indicada para falar nisso, não é? Mas é isso que eu noto, é que neste momento a motivação começa a decrescer um bocadinho, porque mesmo na educação física
Tenho colegas que têm feito aulas em direto, tenho colegas que têm utilizado as suas cozinhas ou as suas salas e transformaram em ginásios e fazem aulas em direto e depois têm os alunos a fazer, mas funciona principalmente no ensino secundário, em turmas em que realmente tenham condições para isso. Nos restantes não é tão fácil fazer esse trabalho. Eu, por exemplo, tenho enviado sempre tarefas de educação física para fazer, muitas vezes até mais diversificadas do que faria presencialmente. Tenho abordado temas diferentes, como o yoga, a dança já faria presencialmente, mas tenho investido mais nessa área, a aptidão física, e notei exatamente a mesma coisa. No início, bastante entusiasmo, até pela novidade, agora já começam a... Pronto, já se calhar gostavam de jogar um bocadinho de futebol uns com os outros, um bocadinho de handball, porque estar a fazer condição física é muito giro, só que só condição física também se torna um bocado chato, né? E por isso eu penso que ganhámos muito com este novo modelo. E sinceramente, há pessoas que pensam, perdemos 6 meses. Eu não acho nada disso. Eu acho que não perdemos 6 meses. Eu acho que para muitos dos alunos ganhámos foi 1 ano ou 2 anos, porque muitos deles, se calhar, não iriam aprender no percurso todo escolar deles a informática, o que aprenderam agora em 3 meses. Esta é que é a realidade, porque eles aqui foram obrigados e tiveram que se reinventar, e tiveram que se esforçar, tiveram que eles encontrar os mecanismos para funcionar, porque não é uma simples aula de como é que funciona o Word. Eles têm que fazer trabalhos em Word ou em PowerPoint, têm que os enviar, não tem outro remédio. Uma tarefa árdua. Isto foi uma forma de aprender. Por isso é assim, eu penso que se no próximo ano letivo já se puder retomar com alguma normalidade, mesmo que tenha que fazer e-learning, eu acho que isto não foi tempo perdido, eu acho que foi tempo ganho. Obrigada, Luís. Olha, temos aqui uma questão do Facebook, alguém que nos está a ver, a Joana Filipe, que diz: sentiram mudanças na relação com os alunos? De que forma? Eu acho que mais ou menos já fomos ao encontro disso, não é? Houve uma aproximação aos pais, houve uma aproximação aos alunos. O Luís estava a dizer que há alunos a expressarem publicamente as saudades, não é, dos professores. Isto foi um ganho? Sentem-se também mais próximos dos vossos alunos? Posso. Sim, eu penso que há aqui um fator. A parte das aulas síncronas, no nosso caso, tem sido mais por Zoom, mas não interessa a plataforma. Sentiu-se realmente alguns comentários desses em público, mas o que eu senti mais até foi em privado, nos mails que me enviavam para mim, das tarefas. Eu acho que muitos deles sentiram uma necessidade também de se mostrar e de expressar os seus sentimentos, e coisa que nunca tinha acontecido em atividades presenciais. Claramente, eu neste momento tenho uma relação mais próxima com cada um dos alunos do que tinha a nível presencial, porque eles fizeram-se conhecer porque também não se sentem expostos. Eles, quando mandam um mail, sabem que é para mim, não estão os colegas a ler. Eu tinha alunos que eram mal comportados na aula e que neste momento são capazes de ser dos meus melhores alunos, que mandam os trabalhos mais interessantes, que têm as participações mais ativas. Porquê? Porque também não se sentem expostos e não sentem necessidade de continuar a manter a sua posição na turma. Havia alguns que eram, digamos, desculpem lá a expressão, os palhacinhos, mas que neste momento não precisam de ser palhacinhos, podem ser eles próprios, porque assim, o que eles mandam para mim ninguém está a ver. Então mandam trabalhos com muita qualidade e ao contrário de outros, que se calhar até presencialmente já tinham uma maior intimidade com o professor, que se calhar agora até se perdeu um bocadinho, houve outros que não tinham e que passou a ter. Teresa, já percebemos que os seus alunos também têm muitas saudades, não é? Em relação a mim, eu
o feedback que tenho de colegas é que, efetivamente, esses alunos que geravam mais mal-estar na sala, que têm os maus comportamentos, agora estão um bocadinho camuflados. Portanto, em casa acabam por serenar um bocadinho mais e esses maus comportamentos não são visíveis. Nesse aspecto, o feedback que tenho dos colegas, sim, que controlam mais facilmente o comportamento. Eu efetivamente não tinha essa questão, mas nas mudanças em relação aos alunos, aquilo que eu sinto é os pais que conseguem acompanhar e que estão presentes, as coisas correm lindamente. Portanto, a informação chega lá, os alunos que já eram empenhados e trabalhadores continuam a sê-lo e a demonstrá-lo, porque os pais estão na retaguarda. Os pais que não estão na retaguarda, esses alunos acabam por se perder no meio de toda esta situação, não conseguem aceder, não conseguem responder, e é um ciclo vicioso. E depois, por não ter feedback, por nos faltar aqui uma comunicação, porque os pais são fundamentais, né, neste processo. Então, permita-me então agora, eu vou pedir que passem, por favor, o áudio, que vai exatamente ajudar-nos aqui a compreender o que é que mudou na relação escola-família. Que novas relações é que se estão a gerar entre professores e alunos e entre professores e pais. Então, se faz favor. Oi, meninas, boa noite. Sim, acho que estamos muito mais próximos. Teresa, ouça o áudio. Sim. Depois já vamos questionar, mas agora vamos ouvir só aqui uma mensagem que andou nas redes sociais e que eu acho que ilustra bem as formas dos pais viverem e de se relacionarem com os desafios que os professores colocaram aos alunos e à família. Oi, meninas, boa noite. Já que isso aqui é uma rede de ajuda mútua, eu quero saber das meninas aqui do grupo, as mães, se tem alguém mais surtado ou sou só eu mesmo. Porque vou ser muito sincera com vocês, aqui em casa acabou, viu? Acabou paciência, acabou serenidade, acabou responsabilidade social, acabou tudo aqui, não estou mais dando conta, não. Não dou conta. Não dou conta, estou surtada, entendeu? Essas crianças precisam voltar para a escola urgente, pelo amor de Deus. Eu não estou dando conta, é Hell's Office. Hell's Office. Ódio de cada professora que me manda link para eu entrar para ver exercício. Eu não tenho condição de ficar fazendo exercício com ninguém. Eu vou dar férias aqui para todo mundo por conta. Porque lá na Espanha já resolveram que esse negócio de homeschooling estressa as mães. Então é férias, entendeu? Eu não tenho condição, gente. Eu não sou pedagoga. Como eu vou fazer agora para trabalhar, para cozinhar, para limpar e para ainda fazer homeschooling? Aqui, gente, eu não sei vocês, mas eu vou dar férias aqui pro pessoal. Não tenho condição. Eu não tenho condição. Outra coisa, eles não param de comer. Quem que perguntou se está faltando abastecimento? Está faltando abastecimento, porque se as crianças não voltarem para a escola, vai acabar a comida do mundo. Eles passam o dia inteiro comendo, eles querem dar maninha, eles querem pão na chapa, mãe me faz pão de queijo. Que isso? Estou acabando com a gôndola do supermercado aqui, não estou dando conta, gente, eu estou surtada, não dá mais. Aqui é o seguinte, é férias para todo mundo, acabou o homeschooling, eu não aguento mais isolamento social. Surtei, pronto, falei. Ok. Isto é o burnout do meu mãe. Nós pensávamos que ia haver o burnout dos professores, não é? Mas afinal acho que houve primeiro das mães. Digam lá, de vossa justiça. Digam lá, como é isto? Completamente. O que é que os pais vos têm dito? A vossa relação com os pais mudou? Eu acredito que digam isso nas nossas costas. É que vos esteja a odiar. Efetivamente. Mas a professora não tem mais nada para fazer do que estar a fazer exercícios. Eu nas 2 primeiras semanas, enquanto diretor de turma, foi muito difícil. Porque no 5º ano tem cerca de 12 disciplinas. Ou seja, cada disciplina enviava tarefas.
Sim. Pronto, eu na primeira e segunda semana ouvi algumas coisas, não iguais, mas com o mesmo fundo deste depoimento. E percebo, porque é assim, isto criou muita ansiedade nas crianças. Eu acho que principalmente nos mais novos, eu acho que eu sinto que a maior dificuldade neste processo foi o segundo ciclo. Porquê? Porque no primeiro ciclo, apesar de tudo, acaba por ser um professor que controla o processo todo. No terceiro ciclo e no secundário, os alunos é que controlam o processo. Principalmente a partir do 8º ano, já têm autonomia para isso. No segundo ciclo, são ainda os pais, principalmente do 5º ano, que controlam o processo. E os miúdos não conseguem gerir tanta informação e tanta novidade num curto espaço de tempo. Eu acredito que no próximo ano, se tivermos que continuar neste modelo, ou se houver um B-Learning, já não seja tão complicado. Aliás, já não está a ser. Foram as 2 primeiras semanas, houve muitos desabafos de encarregados de educação, algum desespero. Mas depois, com o tempo, eu acho que a maior parte foi encontrando o seu espaço e a sua maneira de funcionar. E o que eu incentivei sempre, enquanto professor, enquanto diretor de turma, foi que fossem dando cada vez mais autonomia aos seus filhos e que não havia problema nenhum que eles falhassem. Que até era saudável que eles falhassem. Porque só se eles cometessem alguns erros, só se eles deixassem de ir a algumas tarefas, é que iriam, se calhar, esforçar-se um bocadinho mais, tentar encontrar novas soluções para encontrar o seu ritmo. Porque se fossem os pais a tentar, no fundo, fazer o trabalho dos filhos, dos alunos, não é? Que iriam estar a causar um problema maior, porque os filhos, então os rapazes, eu acho que tem sido mais gritante que as meninas, é engraçado. Os rapazes então encostam-se, que é uma coisa doida. As meninas são mais autónomas, são mais organizadas, os rapazinhos gostam mais de brincar, são mais físicos, isto do computador, gostam muito, mas é para jogar jogos. E foi mais difícil. Mas sinto que, pelo menos com que eu tenho falado e no meu trabalho direto, que houve uma certa adaptação. Tenho alguns casos ainda que continuam com algumas dificuldades, até pontuais, mas houve uma certa adaptação. E depois houve uma coisa muito boa, é que eu, neste momento, no meu agrupamento, toda a gente tem condições para aceder à internet, toda a gente tem computador, porque o agrupamento providenciou materiais para quem não tivesse. Fizemos um levantamento junto dos encarregados de educação no final do segundo período, e agora, no terceiro período, já foram entregues os materiais e estão todos, não digo em pé de igualdade, mas isso também já não estavam quando estavam na escola, mas têm todas condições para trabalhar. Luís, esta questão de... Teresa, acham que, por exemplo, que os encarregados de educação percebem o esforço que vocês, enquanto professores, tiveram que fazer? Portanto, dos alunos fomos percebendo, não é, por aquilo que partilharam, que eles querem estar na escola, que têm saudades dos professores, e os pais, não é? Esta mãe claramente não vos quer ver, mas reconhecem que os pais olharam com valor para aquilo que estão a fazer ou não? Como é que é, Teresa? Quer partilhar connosco como é que foi? Alguns. Okay. Alguns. Isso reflete um bocadinho os pais que já acompanhavam, sim, era o que estava já a dizer. Estavam presentes no dia-a-dia, efetivamente reconhecem esse valor. Eu tive um caso, por exemplo, agora nós anualmente fazemos o concurso de leitura a nível de concelho, e uma aluna minha foi à final
E a mãe, eu dei os parabéns e a mãe estava a dizer, é mérito seu, porque tem falado. Portanto, esses pais que normalmente já acompanham, que estão presentes no dia-a-dia, sim, reconhecem este nosso esforço e esta capacidade de adaptação, porque foi sem dúvida. Eu tenho 2 filhos em idade escolar e houve dias em que tínhamos aulas em simultâneo, os 3, e portanto tive que montar aqui, adaptar a sala, porque efetivamente arranjar computadores e tablets para conseguir estarmos os 3 em simultâneo e para conseguir chegarmos lá, porque também não quero falhar e continuo a ser. Portanto, esses reconhecem. Agora, os que já eram mais os que eram mais ausentes e mais distantes, é-lhes igual. Eu tenho um bocadinho das duas realidades. Portanto, tenho pais que efetivamente são presentes e que têm sido fantásticos, mas tenho pais que estão à margem de tudo isto e que não fizeram um bocadinho de esforço também para se adaptarem, porque efetivamente há dificuldades e compreendemos tudo isso, mas tem que haver um mínimo, não é, de esforço e o ser humano tem esta capacidade de se adaptar a tudo e já passaram semanas, já passaram meses e podia haver também aqui uma participação que às vezes não há porque não querem, porque isso tem tudo, obviamente tem tudo a ver com os meios sociais onde estamos inseridos e todo este sentimento de bairro, de que estão habituados a receber, muitas vezes depois têm dificuldade na hora de dar e eu sinto um bocadinho isto, esta falta também de empenho, de vontade, de casos excepcionais, como é óbvio, mas de uma maneira geral. Sim. Olha, eu hoje de manhã ouvi uma reportagem no Canal 1 que falava sobre a questão das despesas, que alguns professores estavam-se a queixar em casa, que estão em casa, que é tudo muito mais difícil, mas houve uma professora que disse que o mais difícil para ela tinha sido trazer o trabalho para casa, porque anteriormente havia a casa e havia o trabalho. E ela, neste momento, não se conseguia distanciar e que, de alguma forma, tinha perdido o sentimento de porto seguro, porque a casa passou a ser um local de trabalho. Tem a mesma sensação, Luís? Sim. Sim, Teresa, diga então. Sim. Senti isso também. É assim, não sei, a minha casa neste momento transformou-se num misto entre uma escola, uma creche e uma casa. Realmente foi muito complicado, eu falo pessoalmente, porque eu sempre tentei, tenho um filho com 3 anos e outro com 9, e eu sempre tentei deixar o trabalho na escola. Às vezes ficava até mais tarde na escola, a trabalhar na escola, a terminar tarefas, para quando fosse buscar os meus filhos ao sítio onde eles estavam, viesse com eles para brincar, para falar com eles sobre o dia deles, para estar com eles fora da realidade da escola, tanto para eles como para mim. E foi muito complicado ter que acabar com esse método, não é? Tive que acabar com esse método completamente e ter que começar a minha sala a ser uma sala de aula, e ter que estar a dar uma aula e ter um filho de 3 anos a pedir para ir à casa de banho, para ir preparar o leite, para ir fazer outra coisa qualquer, o de 9 anos a querer brincar, a querer andar de bicicleta, e eu ali no meio da aula a ter que dar uma aula, tentar ensinar alguma coisa, não é? E isto foi muito complicado. No início, então, pensava que não ia aguentar. Tive ali uma altura que pensei, isto assim não vai dar, porque eu também não quero falhar enquanto profissional, mas também não quero falhar enquanto pai. E estava-me a sentir a falhar nos 2 campos.
tanto enquanto pai quanto enquanto profissional. Mas depois, com algumas pequenas vitórias que também fui conseguindo a nível profissional e também ver que o meu trabalho estava a fazer de alguma forma alguma diferença na vida dos alunos e sentir algum reconhecimento também da parte dos alunos e de alguns pais. Eu partilho da opinião da Teresa. Houve alguns pais, que reconhecem o nosso trabalho, mas eu tive a felicidade desses pais terem realmente opiniões bastante motivadoras e ligo mais a essas do que as outras. E depois, de alguma forma, também me habituei a saber que não consigo ser o super pai neste momento, porque é impossível. Vou ter que deixar os meus filhos ver televisão mais tempo do que viam, vou ter que os deixar, se calhar, discutir mais do que deviam, não os vou estimular da maneira como gostava, mas é a realidade. É a realidade e temos de nos adaptar. Agora, a minha esperança é que isto seja também uma fase, não é? Porque se for para sempre, então temos que pensar de outra maneira. Sim. Silvia, esta questão que eu estava a dizer e que a Teresa também, aliás, já começámos exatamente também por aí, nesta perspectiva das duas visões. Os professores que são pais e efetivamente, de repente, defrontam-se com estas duas realidades e com este querer corresponder à expectativa enquanto profissional e enquanto pai, e percebem que não é fácil, que o caminho não podem atingir os objetivos como inicialmente se tinha pensado. Qual é o caminho a fazer, na tua perspectiva? Eu acho que o caminho a determinada altura, pronto, e o professor Luís estava a dizer, não é? No início estava a achar que as coisas não estavam a correr bem, não é? E que não ia aguentar aquele processo durante muito mais tempo. Eu acho que a determinada altura passa por isto, não é? E é uma estratégia de coping também, que é aceitar que é o que é possível neste momento, não é? Considerando que se transformou completamente o espaço da casa e que a casa deixou de ser só casa e deixou de haver esta separação entre papéis, não é? Os espaços físicos, ou seja, dentro de casa agora temos o trabalho, somos pais, somos mães, e passa por isto, não é? Por aceitar que, estando tudo dentro do mesmo espaço e tendo que ser isto tudo e gerir estes papéis diferentes dentro do mesmo espaço, fazemos aquilo que é possível fazer da melhor maneira e da melhor forma que conseguimos. Eu acho que passa principalmente por isso, por aceitar, não é? E arranjar estratégias, obviamente, e com certeza que neste processo todo de evolução e adaptação que os professores tiveram que fazer, enquanto pais, enquanto professores, foram arranjando também, tal como o professor Luís estava a dizer, e a professora Teresa com certeza também, foram arranjando aqui estratégias, não é, para conseguirem fazer esta separação entre papéis, não é, tão importantes, que é o de professor, que é a profissão deles, e de pais, que também é um papel importantíssimo, não é? Tudo dentro do mesmo espaço físico, não é? E acho que passa principalmente por isso, não é? Aceitar e com o tempo ir arranjando aqui estratégias para conseguir gerir estes diferentes papéis que são tão importantes na vida de todos nós, claro. Olha, e neste seguimento eu tenho uma questão para os professores, que é: o que é que mudou dentro de vós, enquanto pessoas e enquanto profissionais? Que fizeram os dois uma cara, tipo, ups! Sim, o que é que aconteceu aí dentro, não é? Dentro de vocês. Nós costumávamos dizer, sobretudo no primeiro ciclo, que éramos professoras, mães, enfermeiras, psicólogas, porque vêm sempre com dores, com problemas. Agora passámos a ser cameramans, influencers, produtoras de vídeo, portanto acrescentámos, fizemos aqui uns upgrades às nossas capacidades que já tínhamos, não é? E é isso, é um bocadinho isso que sinto. Sinto que trabalho mais, sem dúvida, mas estou empenhada neste papel. É uma experiência e não quero de todo falhar, nem enquanto professora, nem enquanto mãe, e portanto dou comigo aqui o dia inteiro, ora filmo o meu filho, ora trabalhos com a minha filha,
expressão plástica e bora lá, ora estou a preparar aulas e, portanto, passo o dia completamente empenhada, embrenhada nestas atividades, quer minha, quer deles, e é um bocadinho difícil de separar as coisas e, portanto, nós mulheres já nos desenhávamos e conseguíamos fazer uma série de coisas em simultâneo e é a prova disso que conseguimos. Obrigada, Teresa. E tu, Luís, o que aconteceu aí no teu mundo interior? O que mudou? É assim, eu sinceramente sinto que me tornei um professor com um maior número de competências, parecendo que não. Eu mesmo na educação física, nós estamos muito, cada um de nós, temos certas áreas para trabalhar, mas acomodamos-nos um bocadinho com o passar do tempo a trabalhar mais determinados campos e determinadas modalidades e que estamos mais confiantes. E esta mudança de paradigma obrigou-nos a ir procurar outras matérias, outras formas de ensinar, outros exercícios, o que fez com que ganhássemos uma bagagem maior. Eu, sinceramente, no início, o que eu senti foi muita ansiedade e alguma apreensão, mas neste momento sinto-me um professor mais competente e com mais recursos do que tinha antes do início desta aventura. Sim. Uau! É tão bom ouvir. Sem dúvida. Não é? Sim. Olha, temos aqui novamente a nossa Joana Filipe, que pergunta quais as expectativas ou os maiores receios a partir de agora e o que é que acham que vai ser o maior desafio no regresso à escola? Também ficam ansiosos de pensar nisso? Diga. Sim, não sabemos o que nos espera, não sabemos se efetivamente vamos regressar em setembro, se vamos continuar nestes moldes, agora muito mais preparados, porque já adquirimos essa tal bagagem que o colega referia há pouco, não é? E foi sem dúvida, eu tive a conhecimento de coisas que até então não tinha trabalhado, não tinha manuseado e sinto-me muito mais preparada e confesso que nestas novas tecnologias as escolas centenárias de primeiro ciclo, as que ainda existem no nosso país, não estão preparadas de todo e a minha é uma delas. E, portanto, as novas tecnologias ficam um bocadinho aquém, acabam por não fazer tão parte do nosso dia-a-dia, porque ou não há internet, ou só há um computador para a escola inteira. Deparamos-nos muitas vezes com este tipo de questões e agora, efetivamente, tivemos que arranjar todos os mecanismos e estamos muito mais preparados para o que der e vier, e efetivamente, se continuarmos neste registro em setembro, sinto que estaremos mais confiantes, todos os professores, com uma bagagem muito, muito maior e com uma preparação que não tínhamos de todo quando este processo iniciou, não é? Okay. Eu sinto-me mais confiante. Podemos dizer que houve aqui um crescimento pessoal e profissional, não é? Sim. Eu, sinceramente, penso que irá haver alguma retoma ao nível presencial. Nós, na Educação Física, a Sociedade Portuguesa de Educação Física até já fez uma carta para o Ministro da Educação, onde no fundo, envia algumas estratégias e fala da importância também da educação física para o desenvolvimento integral do jovem, não é? Porque assim, tem que se ter em atenção o distanciamento social, tem que se ter em atenção todas as contingências desta doença, mas não se pode deixar que as crianças continuem em casa,
muitos deles em inatividade, não é? Porque por mais que nós, professores e os pais se esforcem, sabemos que há muitos miúdos que, sinceramente, pouco se mexem, não é? E que é muito importante voltar. E nós, na Educação Física, estamos mesmo, alguns por iniciativa própria, alguns grupos e também organizados através destes grupos, como a Sociedade Portuguesa de Professores de Educação Física, para criar alternativas e arranjar estratégias que eles realmente possam ir para a escola. Se não der se não for possível que estejam lá os tempos todos que gostariam, mas pelo menos está lá metade dos tempos, ou uma parte connosco a trabalhar e a outra parte, se for preciso, autonomamente em casa. Mas acho que é importante, de alguma forma, a normalidade retomar. E, sinceramente, são essas as minhas expectativas. Pronto, então aquela mãe que partilhou connosco que eles tinham que regressar à escola, pode ficar descansada, que pelo menos... Tem mesmo que regressar à escola. Não é assim. Temos aqui a professora Margarida que pergunta: como podemos gerir as angústias e saudades das crianças mais novas neste ensino à distância? Não é? Sim. Sílvia, queres responder à professora Margarida? Sim. Bem, realmente eu acho que, e também pegando um pouco naquilo que a professora Teresa estava a dizer, não é? As crianças mais novas sempre têm muita falta da relação física com os professores, não é? O toque e o incentivo também na hora, o reforço positivo, e para elas torna-se muito mais complicado neste momento, não é? Porque, pelo menos eu penso que as crianças do primeiro ciclo não têm tanto tempo durante a semana com os professores, não é? Online, nas várias plataformas, e eu acho que neste momento elas estão algumas ansiosas, também a sentir muita falta da escola presencial, e eu acho que passa por realmente comunicar com elas, conversar com elas sobre o que é que elas estão a sentir, tentar que elas identifiquem as emoções, tentar também perceber quais são os receios que elas têm em relação a esta situação da escola, o que é que as angustia, e permitir exatamente este diálogo também, não é? E no meio desta loucura, não é? As crianças mais novas precisam de outro tipo de atividades, não é? Com mais dinâmicas, não é? O estar na rua, embora de forma limitada, como é óbvio, em família é fundamental, não é? Eles sentem muita falta disso. Eu acho que neste momento a falta da escola também passa muito por aqui, não é? O facto de estarem com os amigos e as brincadeiras e jogarem à bola, o que torna-se, não é? Ao passo que os adolescentes, não é? Como já estão muito habituados a estarem nas redes sociais e os contactos são muito feitos assim, apesar de já terem muitas saudades dos amigos, as crianças mais novas têm estas questões da necessidade do contacto mais próximo, quer com o professor, e o que acontece é que eu acho que neste momento também estão a ficar um pouco também mais desmotivadas por falta desse contacto mais próximo e mais físico também, não é? Eu acho que é também transmitir a esperança, não é? De que nós consideramos ou esperamos que a determinada altura seja possível o regresso, não é? O regresso à escola, em que eles vão poder estar não da mesma forma, não é? Porque sabemos que isso não vai acontecer, mas que vão pelo menos voltar a ter eventualmente a oportunidade de estar com os colegas e com os professores, não é? De quem também já têm saudades. E também o que acontece é, e eu que tenho um filho também que está no primeiro ano e que tem 7 anos, ele próprio me pede: mãe, eu quero falar com o meu amigo, eu já tenho muitas saudades dele, e então o que é que eu faço? É mesmo isso, não é? As novas tecnologias ajudam neste sentido, que é, ok, então no fim da aula, não é? Porque eles depois veem-se uns aos outros, não é? Durante a aula não podem ter este contacto, então no fim da aula a mãe faz uma videochamada e tu podes falar assim com o teu amigo, e ele fica feliz da vida, e aquilo fica numa excitação, ou seja, isto também pode ser uma forma de, neste momento, conseguir aproximar as crianças mais novas de uma realidade da qual eles sentem muita falta, não é? Muitas saudades neste momento. E acho que podem ser algumas dessas estratégias, não é? Esta abertura para perceber e elas conseguirem identificar o que elas sentem, a possibilidade de conseguirem fazer algumas atividades em família e no espaço exterior, também devido à necessidade de uma atividade mais física,
E também isto, não é? Usar mesmo as novas tecnologias para os aproximar mais dos amiguinhos, que eles têm mais saudades também. Penso que pode ser por aí. Sim, eu permito, deixas-me só aqui acrescentar que eu estava aqui a pensar numa coisa que nós às vezes usamos também na relação das responsabilidades parentais, que tem a ver com, pensando sobretudo em crianças de primeiro e segundo ciclo, que há grande necessidade do recurso ao concreto, porque nós podemos dizer, isto vai passar, mas daqui a um mês, daqui em setembro regressas. Eles não têm muitas vezes noção desta temporalidade. E, portanto, para além deste recurso às tecnologias que permite a satisfação do momento de saudade e de ultrapassar aquela angústia que a criança pode estar a viver, eu às vezes sugiro, e nós também estamos a fazer isso lá em casa, que é uma caixa da saudade, que é ter uma caixa em que as crianças podem colocar dentro da caixa coisas que querem partilhar no futuro, seja com o professor, seja com os colegas, e quando estiverem juntos poderem tirar, olha, eu lembrei-me de vocês, ou não me queria esquecer de vos contar que eu fui ao Dino Parque, ou no primeiro dia que eu pude ir à praia, e de ajudar, portanto fica aquele tesouro de memórias para a criança sentir que vai carregar aquilo consigo até ao momento em que vai estar em conjunto com os seus amigos. Não. Exatamente, que não estão perdidas, aqueles são sinais físicos, seja objetos, seja desenhos, que podem entregar quando estiverem juntos, que podem ser guardados na caixa da saudade. Outra coisa, Sílvia, que tu estavas a dizer, deles identificarem e expressarem as emoções, eu acho que é muito importante também perguntar-lhes o que é que tu achas, de que forma é que tu achas que nós podemos ultrapassar esta saudade? Não é? Porque o nosso primeiro impulso, enquanto muitas vezes pais e professores, é tentar que passe, no sentido em que está com saudades, vamos fazer uma videochamada, está com saudades, vamos ter uma conversa, está com saudades, não, perguntar como é que tu achas que podemos ultrapassar isso? Dentro da contingência que temos, ou por exemplo, não tenho o número de telefone do melhor amigo, ou não tenho como chegar àquela pessoa, àquele pai. Como é que tu achas que dentro destas circunstâncias tu ficarias mais satisfeito ou com menos saudades? E depois, a partir daí, desenhar o plano. Pronto, ir um bocadinho por aí. Agora, temos as perguntas a caírem. Sim, que bom, exatamente. Estamos preparados, pessoal aí em casa. Ok, vamos lá. E porque estar em casa neste momento não é estar como anteriormente, estão com os pais a tempo inteiro, mas nem sempre da forma como desejariam, há que aprender a gerir, saber dosear. Certo, Sílvia? Esta foi diretamente para mim. Sim, realmente... Lá está, pronto, estão com os pais a tempo inteiro, muitos pais também estão a trabalhar, não é? É difícil esta gestão entre os diferentes papéis, não é? Queremos desempenhar da melhor forma possível e não queremos realmente que falte nada, não é? Queremos dar o nosso melhor. Eu acho que passa por criar rotinas, não é? Eu acho que isto é muito importante. Se numa fase inicial foi muito complicado, não é? Porque literalmente caiu assim tudo, de repente, não é? Eu acho que passa por tentar criar rotinas, não é? Agora é a altura de eu estar a trabalhar, não é? E tu vais estar a fazer outras coisas, não é? É tentar separar, por mais difícil que às vezes seja, não é? Porque eu falo por mim, às vezes estou a trabalhar, estou em teletrabalho, mas tenho o meu filho mais pequenino que vem e que me interrompe. E isto não é fácil de gerir, mas acho que as pessoas que estão do outro lado também já percebem isto, não é? Já faz parte do dia-a-dia também. Mas é tentar, dentro do espaço da casa, fazer esta separação, não é? Dos papéis e criar rotinas, haver um momento do dia que é o momento para dedicar exatamente à família, para estar com os miúdos, para ler histórias, para fazer um jogo que eles gostam. Pronto, é tentar, lá está, o que eu acho é tentar separar, não é? E criar uma rotina e momentos, porque a determinada altura eles, mesmo as crianças, não é? Já estando dentro da rotina, já sabem mais ou menos o que é que acontece naquele determinado período de tempo, aceitando ou não, cumprindo ou não,
e que eu acho que ajuda muito e acaba por facilitar esta gestão que é difícil, sem sombra de dúvida. Uhum. E que todos, não é? Enquanto pais e professores, vamos exatamente sentindo essa dificuldade. Sim. Temos aqui uma nova questão da professora Margarida. E se setembro for à distância, como é que podemos tentar criar uma nova relação com as turmas novas? Por acaso, já pensei nisso, porque eu tenho uma filha que vai entrar para o primeiro ano e já pensei nisso e por acaso até tenho umas ideias. Senhores professores que já viveram esta experiência, digam lá, têm ideias? Como é que é pegarem alunos que não conhecem ou que nunca viram presencialmente? É uma boa questão. Teresa. Eu corro esse risco. Eu este ano tenho 4º ano, portanto, se efetivamente em setembro nos mantivermos nesta situação, tudo indica que terei primeiro, portanto, vou iniciar aqui um novo ciclo. E, portanto, corro esse risco de ter uma turma de primeiro ano que não conheço todo, eles não me conhecem a mim e portanto, vai ser complicadíssimo. Então, primeiro ano, que está toda aquela fase de adaptação, que vem da pré, que ainda querem vir ao colo, que choram nos primeiros dias. À distância é terrível, não é? Assusta-me imenso. Oh, não, Teresa. Já viu? Pelo menos. Se calhar não em casa. Um dia para o colo de alguém. Tudo lindamente, exatamente. Olha, uma incógnita. Sim, é um livro em branco completamente. Um primeiro ano, assim, para mim é uma. Sim, eu já fiz alguma reflexão sobre este tema. Primeiro por estar nesta situação e depois pensando também nas crianças que nós acompanhamos aqui na clínica e pensando, aliás, eu em setembro nós vamos fazer uma formação de professores numa instituição educativa e eu própria já pensei nisso, não é? São pessoas que eu não conheço e que eu enquanto formadora vou ter que criar também uma ligação especial. E é isso. Vamos pensando no que acontece em contexto escolar, não é? Presencialmente, o segredo, como começámos inicialmente a nossa conversa, já percebemos que é a relação pessoal. Portanto, aquilo que eu sugiro, assim, numa primeira linha, é que, por exemplo, o professor envie um vídeo a todos os alunos individualmente, que se apresente e diga: olá, Mariazinha, eu sou a Teresa, vou ser a tua professora, estou muito... Exatamente, uma apresentação. Estou muito curiosa, estou muito desejosa de te conhecer, quero muito aprender coisas contigo, estou a preparar materiais, quero muito ensinar-te a ler, a fazer as coisas importantes. No fundo, dizer-lhe: eu estou aqui à tua espera e quero conhecer-te, quero saber quem é que tu és. E esta sou eu, e vou ser a tua professora. Portanto, esta relação muito mais próxima e pessoal. E depois, pegando um bocadinho nesta dinâmica, é solicitar também que a Mariazinha diga quem é, que se apresente e que mostre, no caso de estar em casa, que mostre qual é o seu brinquedo preferido, que faça um desenho para si e para os seus colegas e que isso depois possa ser apresentado e, no fundo, que seja ainda de uma forma, se calhar, mais lúdica, numa primeira fase, não é? Com visionamento de vídeos ou pronto, sem grandes exigências, de forma a que a criança não se sinta angustiada e que não saia muito da sua zona de conforto numa fase inicial e que seja um tempo investido na criação de uma relação, para que depois a passagem para o presencial aconteça de uma forma muito, muito natural, não é? E que haja também espaço para a criança, sobretudo numa questão de turmas novas, onde há mistura de alunos, seja sei lá, primeiro, segundo ciclo, não sei, isto se pode adaptar aos mais crescidos, mas que também os alunos possam, em equipa, em turma, peço desculpa,
mostrar o que sabem, o que já sabem fazer, o que gostam de fazer, que seja mostrado os vídeos, os desenhos, que seja lidas as histórias preferidas, portanto, que haja efetivamente a construção de um grupo e de uma relação numa primeira fase. Porque se essa relação, se for construída e se a passagem para o presencial, entretanto, ocorrer, que é o que todos esperamos, que o aquecimento já tenha sido feito e depois seja fácil a transição para depois a aprendizagem mais formal, não é? Portanto, para uma aprendizagem mais formal. Não sei, professora Margarida, se respondemos à sua questão ou não, ou se tem mais alguma coisa a acrescentar. Bem, a hora já vai longa, eu não sei, a professora Sandra, se calhar daqui a bocado vai-nos expulsar da sua casa e dizer que nós somos os convidados muito mal comportados, mas eu ainda tenho uma pergunta para todos, para ti também, Silvia, que é, o que é que fariam de diferente, não é? Já percebemos o que é que aprenderam, não é? O que é que mudou? E se voltássemos atrás no tempo, se fosse agora dia não sei quantos de março, 16 de março, o que é que teriam feito diferente neste percurso? É assim, há algumas coisas que eu penso que vou ter a oportunidade de fazer diferente. Já não é bem uma questão do passado, é do futuro. Porque se isto continuar em setembro, por exemplo, uma das situações que eu acho que deve ser feito, pessoalmente em turmas, não é? Segundo e terceiro ciclo, que tem vários professores, é que tem que haver logo, desde o início, uma definição muito concreta das plataformas de comunicação. E convém que todos usem a mesma para ser mais simples para os alunos acederem, para não andarmos a perder tempo com os constrangimentos tecnológicos. E depois, não é o que eu faria diferente, mas é o que eu irei tentar fazer diferente se esta situação continuar, é realmente tentar fazer aulas mais interessantes e dinâmicas do que as que fiz, porque, sinceramente, as primeiras aulas que eu enviei e o que eu fiz eram muito mais pobres do que depois o que fui fazendo a seguir, porque fui aprendendo. E penso que à medida que se for trabalhando com estas tecnologias, que temos todos também, nós professores, temos a obrigação de fazer aulas mais interessantes para os alunos, e os alunos também têm a obrigação de serem mais ativos, mais interventivos e de melhorar também a sua performance nas aulas, não é? Mas penso que era isto que faria diferente. Eu partilho com o Luís, acho que também fui crescendo, fui aprendendo, hoje estou muito mais confiante neste meio informático. Acho que é fundamental sermos o mais lúdico, o mais apelativo e o mais interessante. Isso tem a ver com o nosso empenho, com a nossa dedicação e com todo este corrente processo. Sinto-me mais confiante, obviamente, sinto que aprendi imenso e acho que devemos ir ao encontro aos interesses dos nossos alunos e, portanto, diversificar o mais lúdico possível para cativá-los, para motivá-los e se assim continuar. Portanto, sobretudo, se tiver então o primeiro ano, sim, ser o mais lúdico e tentar estar presencial, online, com eles para terem a sensibilidade física de que eu existo, estou aqui para conseguir colaborar e conseguir chegar até eles. Ok, obrigada. Bem, não há mais questões, nós já passámos da hora. Estamos a terminar. Não sei, Silvia, se queres dizer mais alguma coisa. Eu acho que só para resumir, acho que, indo em contra aquilo que o professor Luís e a professora Teresa disseram, acho que é isto que eles estão a dizer, que é
as metodologias e os formatos deste processo de ensino-aprendizagem, não é? Se mantiver neste formato exatamente, devem ser cada vez mais adaptados, não é? Ao nível de desenvolvimento, não é? Das diferentes faixas etárias das crianças, não é? Este primeiro ciclo tem que ser de uma forma, o segundo ciclo de outra forma, não é? Ou seja, tem que ir de encontro às necessidades específicas também de cada agora está-me a faltar a palavra. Cada grupo de cada ano. De cada grupo de cada ano, exatamente, e nível de desenvolvimento, não é? Em que eles se encontram. E é fazer cada vez mais isso, penso eu. E serem criativos como têm sido. Parece-me a mim. E que cuidem de vós, porque... Exatamente, é muito importante também. Sim. A vossa saúde mental é fundamental, Sim, exatamente. sim. É muito curioso, porque a expectativa que eu tinha era que nesta conversa, nesta reflexão, que fossem surgindo estas questões, mas desta angústia, do medo, mas efetivamente houve mais partilha de esperança, de proatividade, de capacidade de superação, de se sentirem mais confiantes. Portanto, este caminho está a ser extraordinário e, portanto, eu aproveito para vos dar os parabéns, não só por esta questão, por terem-se superado, por continuarem muito neste desejo nesta missão. Foi uma palavra que me ocorreu ao longo de toda esta hora de conversa. Quero agradecer a vossa generosidade em estar aqui connosco neste tempo e nesta partilha. Quero dizer que na próximo dia 16 vai haver o segundo webinar, desta vez dedicado aos alunos que estão no 8º, 9º ano e, portanto, esta preparação para o ensino secundário. O pensarmos isto tem a ver também com o facto os alunos não estão com os professores, não é? Há necessidade de criarmos tempo e espaço para os alunos refletirem acerca do que é que querem, do que é que desejam e, portanto, o nosso webinar vai ser dedicado a isso. Gostava muito que as pessoas estivessem nesse webinar, enquanto professores, enquanto orientadores, que dessem também uma palavra e que estivessem com os filhos, não é? Portanto, que ouvissem o que é que pode ser feito, que se permitam sonhar mesmo à distância. Pronto, espero que tenham gostado e agora vamos arrumar tudo e lavar tudo. Foi um prazer, sim. E vamos arrumar tudo para deixar tudo impecável para nos deixarem entrar numa próxima vez. Parece uma boa ideia. Acho que sim. Também quero agradecer o convite e sinceramente superou as minhas expectativas. Gostei muito desta partilha que tivemos. Obrigado. Obrigada, Luís. Foram fantásticos, sim. Parabéns a vocês e a todos os professores. E a todos os professores. Sim, uma grande salva. Também foram os heróis no meio desta situação toda, não é? Porque realmente o vosso esforço e o vosso empenho foi realmente formidável. Sim. Ok, então, muito obrigada, um beijinho grande a vocês e a todos que estão em casa e até dia 16. Fiquem bem. Obrigada. Ok. Sim. Deus. Obrigada.